Vamos lá, gente. Notícias do Mercadão da Bola. Vamos embora. Começando aqui pelo Grêmio, certo? Que tem interesse no jogador Igor Gomes, gente. Aqui do Atlético Mineiro, certo? O Manchester City, por sua vez, deve fazer um contrato, gente, permanente. Um jogador espanhol, Rodri, para que ele não mais saia do clube do Manchester City. Ele pode vir a ganhar nesse novo contrato 300 mil, né, libras por semana. É isso aí. Bom, galera, uma outra situação. Bom, gente, outra notícia aqui sobre o Grêmio, né? É sobre o interesse do clube no zagueiro Rodrigo Caio, que está livre no mercado. Domenech, como é? Eu vou dar uma olhadinha no nome desse jogador, gente, do Everton aqui, certo? Para trazer com mais propriedade. O Fluminense solicitou a volta do jogador Iago Ferreira, do Nova Iguaçu. A Chapecoense só ontem oficializou a contratação do lateral JP Galvão, né? Que chega do Botafogo. Chapecoense oficializou e ele é mais novo reforço do clube catarinense. Continuando. Vamos lá, gente. Outras notícias por aqui. Mais uma notícia sobre o Grêmio, hein? O Grêmio avalia a possibilidade de contratar o atacante Alexandre Pato, certo, gente? Para disputar a posição com o Diego Costa. O Domenech Calvert, esse é um atacante do Everton, da Inglaterra. Tem clubes interessados, mas quem quiser levar o atacante na janela de verão vai ter que pagar no mínimo 40 milhões de libras, certo? Anthony Martial, esse jogador é um francês que está encerrando o contrato com o Manchester United. E em caso do time, né, do Inter de Milão, não conseguir fechar a contratação de um atacante do Genoa, outro clube italiano que o Inter de Milão quer, o Inter de Milão vai partir com tudo para cima desse ponta francês, o Anthony Martial, né? Vamos aguardar aí. Vamos lá, gente. A volta de um velho conhecido que estava emprestado. O Independiente Medellín contratou um tempo atrás o jogador Orejuela, certo? Do São Paulo, mas não foi em definitivo. Esse lateral deve estar voltando para o São Paulo, segundo notícias. O Fortaleza vai devolver o lateral Tauan Lara, que veio emprestado do Internacional. Por quê? Esse lateral, ele foi pego num vídeo dançando funk após a derrota do Fortaleza no mesmo dia lá para o Ceará na final do Campeonato Cearense, né? Vale citar mais uma situação aqui também. Vamos lá, gente. O Goiás está fechando a contratação, ou tem interesse, né? Tá encaminhando, na verdade, vamos colocar assim, a contratação do jogador Caetano, do Corinthians, que já passou pelo próprio Goiás, beleza? Uma outra situação é sobre o Internacional de Porto Alegre, que quer a contratação de Adrielson, gente do Lyon, e estaria disposto a envolver o atacante Maurício nessa negociação, claro, com a compensação financeira, mas o Maurício iria para o Lyon, o Adrielson viria do Lyon para o Internacional de Porto Alegre. Depena, esse jogador que alguns dias atrás foi dispensado do Internacional de Porto Alegre, deve estar fechando com o Bahia para o Campeonato Brasileiro da Série A. A contratação está encaminhada. Vamos lá, gente. O Goiás está perto de fechar duas contratações. Dois atacantes. Bill, atacante do Nova Iguaçu. Ele que foi base do Flamengo, já passou pelo Sport, pelo futebol ucraniano. Pode estar fechando com o Goiás. O outro é o centroavante Della Torre, que estava jogando no Mirassol. Deve estar fechando com o Goiás também.
O Bragantino está negociando a contratação do jogador John do Palmeiras. Beleza? Uma outra situação aqui também é sobre o Cruzeiro. Vamos lá, gente. A Juventus está encaminhando a contratação do meia brasileiro Felipe Anderson, que joga pela Lazio e deve chegar para a Juventus na janela de verão. O Santos tem interesse, apesar de que ontem, o João Paulo foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Paulista. Ontem houve a premiação, mas mesmo assim o Santos está visando outros goleiros. O Jordi, do Novo Horizontino, é um visado pelo Santos, assim como também o Diego Alves, aquele mesmo, ex-Flamengo, ex-Sevilha. O Diego Alves, que como falei está livre no mercado, interessa também ao Santos, goleiro, Vamos aguardar. Vamos lá, gente, outras situações por aqui. O Flamengo ontem oficializou a contratação do centroavante Carlinhos, que já estava acertado com o Flamengo, O atacante Carlinhos do Nova Iguaçu, mas só ontem foi oficializado, O Flamengo traz mais um atacante para o elenco, portanto, Carlinhos do Nova Iguaçu. O Internacional de Porto Alegre também oficializou, esse também já estava acertado com o Inter. O goleiro Fabrício, também do Nova Iguaçu, é contratação do Internacional de Porto Alegre. Também aqui, gente, o Fortaleza comprou por 9 milhões aqui o meia Emanuel Martinez, do América Mineiro, beleza? Ele deve estar desembarcando lá em Fortaleza nos próximos dias. Bom, gente, o Brentford e o Fulham, ambos clubes da primeira divisão inglesa, têm interesse no jogador aqui, vamos falar o nome dele certinho, Gabriel Menino, do Palmeiras. Como falei, o Brentford e o Fulham têm interesse no jogador. 60 milhões é o valor para quem quiser tirá-lo do Palmeiras, beleza? O Cruzeiro avalia a possibilidade de contratar o goleiro espanhol David De Gea, aquele mesmo, ex-Manchester United, seleção da Espanha, interessa ao Cruzeiro. Bom, gente, Grêmio e Botafogo, segundo notícias, avaliam a possibilidade da contratação de Pablo Mari, ex-zagueiro do Flamengo, atualmente no Monza da Itália. O Palmeiras entra na concorrência com o Flamengo, segundo notícias, para contratar o lateral Enzo Dias do River Plate. 15 milhões de dólares é o valor para quem quiser contratá-lo. Bom, gente, algumas últimas informações aqui para fechar. Duas do futebol internacional. O Al Hilal da Arábia Saudita, time do Jorge Jesus, chegou a 33 jogos sem perder. Ainda não perdeu nessa temporada lá do futebol saudita, o Al Hilal. Isso é um recorde, certo, gente? Recorde mundial, inclusive. Outra situação é sobre a Inter de Milão. Com a vitória que eu já falei, aí da Inter de Milão ontem no campeonato italiano, a Inter de Milão está a uma vitória de se sagrar mais uma vez campeã italiana, ou no caso, o Inter de Milão, campeão italiano, como prefiram, Está a uma vitória de conseguir esse feito, Trazendo agora para o futebol pernambucano, gente, Eduardo Henriques foi demitido. Ele era diretor de futebol do Náutico, beleza? Uma outra situação, Matheus Melo, meia do Santa Cruz. Esse está sendo emprestado para uma equipe de Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda não se sabe o nome dessa equipe. Outra situação também, ontem surgiu a notícia aqui que o Pedro Lima, lateral do Sport, estava sendo observado pelo Grupo City, pelo Manchester City, pelos olheiros do Manchester City. Bom, o diretor do Sport, Guilherme Falcão, e o presidente do Sport, Yuri Romão, já trataram de desmentir essa notícia, certo?
Então, é isso aí, galera. São notícias aí do Mercadão da Bola e tudo mais. Abraço a todos. Deixem um like, que é sempre importante. E valeu! Galera, voltando aqui rapidamente, né? Pra fazer uma correçãozinha, beleza? Lá em cima, quando eu coloco a agenda, eu coloco Boca Juniors e Nacional Potosí, né? Boca Juniors e Nacional Potosí, jogo que vai rolar às 9 horas da noite, eu coloco pela Copa Libertadores e não, beleza? É o costume, né? Boca Juniors estava sempre envolvido, né? Na Copa Libertadores, mas Copa Sul-Americana, 9 horas da noite, certo? Boca Juniors e Nacional Potosí. Beleza? 9 horas da noite, Copa Sul-Americana. Correção feita. Vamos que vamos, galera. Agora sim, valeu, fui.